Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa aula aqui eu vou falar sobre públicos de lookalike, extremamente importante na sua estratégia dentro do Facebook Ads. Por mais que seja simples para muita gente trabalhar com público de lookalike, é extremamente importante você se atentar a alguns detalhes que vão fazer toda a diferença na sua estratégia ao anunciar, ao veicular anúncios para esses tipos de públicos, ok? Mas antes da gente começar a aula, é importante dizer que, assim como a maioria das minhas aulas, essa aula aqui ela é dividida em dois, né? Então você tem a parte teórica, que é extremamente importante, e também a parte prática. Se você quiser pular diretamente para a parte prática, sem problema, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você vai acessar diretamente a parte prática. Eu não posso me esquecer de pedir você para poder curtir esse vídeo aqui, é muito importante para mim, comentar, compartilhar e também se inscrever no canal e ativar as notificações para você ser alertado todas as vezes que vídeos como esse aqui forem postados aqui no canal, ok? E também, para finalizar aqui as apresentações, dizer que eu sou o criador do Rocket Ads, que é um treinamento completo de Facebook Ads e Instagram. Se você quiser aprender a vender no Facebook, vender no Instagram, aqui na descrição desse vídeo também tem um link que vai levar diretamente para a página do Rocket Ads e você vai saber tudo sobre o treinamento clicando nesse link, ok? Sem mais delongas, feitas as apresentações, roda a vinheta. O público de lookalike é extremamente importante numa estratégia dentro do Facebook Ads, mas é extremamente necessário que você entenda como que funciona esse tipo de público para você melhorar suas tomadas de decisão na hora de você veicular anúncios para esses públicos. Então eu venho aqui para a lousa para poder falar tudo sobre lookalike e eu prometo entregar para você o máximo que eu sei sobre esse tipo de público. Então nós temos aqui o público de lookalike. E para poder falar sobre público de lookalike, é extremamente importante eu falar sobre comportamentos. Então a gente vai falar aqui sobre comportamentos e como isso daqui é extremamente interessante no que diz respeito a lookalike. Entenda o seguinte, quando você cria uma conta no Facebook, você começa a interagir com a plataforma. O Facebook ele vai ter a capacidade de coletar todo o seu comportamento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vai facilitar a sua compreensão. Você acabou de criar uma conta no Facebook, entrou no Facebook, e você, a vida toda, nunca se interessou por conteúdo fitness, né? Nunca se interessou por conteúdo fitness, e de repente, você passa a se interessar por conteúdo fitness. Então você começa a curtir páginas sobre o mundo fitness, ou seja, você começa a curtir fanpages, você começa a interagir com anúncios sobre fitness, porque a partir do momento que você começa a curtir páginas sobre esse mundo fitness, você vai começar a visualizar anúncios sobre esse nicho. Isso é normal acontecer. Você também vai interagir com outras pessoas. Ou seja, você vai interagir com pessoas que também se interessam por esse nicho, pelo mundo fitness. E você também vai acessar sites. E aí você fala assim, Felipe, mas o que acessar sites tem a ver com todas essas outras interações que acontecem dentro do Facebook? Já vou explicar sobre isso. Ou seja, a partir do momento que você começa a interagir com coisas envolvendo determinado nicho, o Facebook ele vai ter a capacidade de entender que você se interessa por isso aqui. Então, você curtiu páginas, fanpages sobre o mundo fitness. Você começou a interagir com anúncios, de repente um anúncio sobre, whey protein, sobre um produto específico, sobre um infoproduto que tem relação ao mundo fitness. Você parou naquele anúncio ali, prendeu a sua atenção, já é suficiente para o Facebook ele analisar esse seu comportamento. Então você vai começar a interagir com pessoas também que se interessam nesse mundo. Então você começa a adicionar pessoas que se interessam também por esse mundo fitness. E o Facebook ele vai cada vez mais entender sobre você, analisar
os seus comportamentos. E aí, quando eu falo que você acessa sites que têm relação com o mundo fitness, o Facebook ele também pode ter a capacidade de analisar esse comportamento. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama pixel do Facebook. Então, ó, vou botar aqui, pixel. O pixel do Facebook é um código que você insere no site. Isso daí é um assunto para uma outra aula, mas é um código que você insere no site. A partir do momento que você insere esse código no site, o Facebook ele vai ter a capacidade de analisar os comportamentos dos usuários nos sites também. Se eles estão comprando, se eles iniciam a compra e etc. E o pixel é extremamente importante para você coletar informações a respeito desses comportamentos, a ter dados analíticos, a otimizar suas campanhas e etc. Então, se você acessa um site sobre fitness e nesse site aí você tem ali um pixel instalado, o Facebook ele também vai entender sobre o seu comportamento. Então, o resumo da ópera de tudo isso daqui. O seu comportamento é fundamental para que o Facebook entenda mais sobre você e entenda quais são as suas especificidades e os seus interesses. Então, dito isso sobre o comportamento, agora sim a gente vai começar a falar sobre o público de lookalike. O público de lookalike, ele também é conhecido como público de semelhança. Então, ó, semelhança. Público de semelhança ou público de similaridade. Por quê? Porque o público de lookalike é um público semelhante a um outro público. Então, vamos a um exemplo aqui que vai fazer toda a diferença na sua compreensão sobre o público de lookalike, se é que você já não conhece o público de lookalike. Imagine que você tenha, por exemplo, uma lista com 500 e-mails. Então, você tem uma lista ali com 500 e-mails. E você extraiu essa lista do seu sistema de e-commerce, do seu ERP, do seu CRM. Ou seja, você, por exemplo, ofereceu uma isca digital e captou leads, né? Você tem 500 e-mails. Mas nesse exemplo aqui, vamos supor que são 500 e-mails de pessoas que compraram um produto seu e você tendo acesso a esses e-mails, você vai ter a capacidade de criar um público personalizado com base nesses e-mails. Então você cria um público personalizado. Você cria um público personalizado desses 500 e-mails. Quer dizer que as 500 pessoas que estão aqui, os 500 e-mails que estão aqui, eles vão vir para esse público personalizado que você cria? Não, porque quando você sobe, por exemplo, uma base de e-mail para poder criar um público personalizado, você tem que ainda contar com que os e-mails que estejam aqui dentro desse público aqui tenham criado uma conta no Facebook com aquele e-mail, ou então essas pessoas tenham utilizado esse e-mail em algum serviço do Facebook, para que o Facebook ele consiga cruzar esse e-mail com uma conta que o usuário tenha criado no Facebook. Então, por exemplo, se aqui tiverem 30 e-mails e desses 30 e-mails, os donos desses e-mails nunca criaram conta no Facebook, nunca utilizaram esse e-mail em qualquer serviço do Facebook, que seja do Facebook, ele não vem para esse público aqui. Então, geralmente, quando você cria um público personalizado, que eu chamo também de público-fonte, ou público base, é comum ele ser menor quando você cria. Por quê? Porque você sobe esses e-mails lá na hora de criar o público, a gente vai ver isso na prática, e ele diminui porque muitos desses e-mails aqui nunca criaram contas, nunca utilizaram serviços do Facebook. Mas esse público personalizado aqui é extremamente importante para que a partir dele a gente consiga criar um público maior. Olha, imagina que antes você tinha 500 e-mails de compradores e aí você agora vai ter a capacidade de transformar esses 500 e-mails em mais de 1 milhão de pessoas. Então, ó, 1,6 milhões de pessoas, 3 milhões, 5 milhões e por aí vai. Então, se antes você tinha 500 e-mails de compradores, você vai ter a capacidade de criar um público igual a essas pessoas aqui. Como que o Facebook faz isso?
comportamentos. Então o Facebook ele vai analisar os e-mails que você criou o público e ele vai entender nessas pessoas o ponto de similaridade que elas têm. Então ele vai começar a analisar a similaridade, porque se as pessoas estão comprando o seu produto, elas tendem a ser similares, porque elas precisam do seu produto ou do seu serviço. E aí, nesse caso específico aqui, caramba, o Facebook vai falar, nossa, essa pessoa que ela se interessa por isso, essa outra se interessa por isso, essa outra se interessa por isso, e ele consegue chegar ao usuário ideal, ou seja, ao ponto de similaridade. E a partir do momento que o Facebook ele consegue enxergar o ponto de similaridade, ele vai ter a capacidade de buscar na plataforma, buscar no Facebook, pessoas que sejam similares a essas aqui. Então, olha que interessante. Aí talvez você me pergunte assim, Felipe, mas se eu tiver um e-commerce? Eu tenho um e-commerce com vários produtos. Eu vou criar um público dos compradores, de todos os compradores? No início você até pode comprar, mas se você conseguir filtrar, por exemplo, e criar públicos de lookalike de pessoas que compraram determinados produtos, você vai criar públicos de pessoas mais similares àquelas que compraram aqueles produtos específicos. Então você consegue segmentar melhor. Então imagina que você tem produtos diversos. Né? Se você vende, por exemplo, só produto para fitness, por exemplo, né? Whey Protein, ou então um infoproduto para esse mundo fitness, né? Que é o exemplo que eu estou dando nessa aula, aí fica mais fácil. Mas um e-commerce de variedades, é interessante você criar públicos com base nos produtos que as pessoas compraram, filtrando dessa forma e tendo dessa forma a possibilidade de veicular anúncios para pessoas similares àquelas por conta do gosto, né? Já que elas compraram produtos específicos. Mas, quando a gente fala de público de lookalike, e obviamente o público de lookalike ele é criado a partir de um público personalizado, entenda que você pode criar um público personalizado de e-mails, né, de uma lista de e-mails, ou então até mesmo de uma lista de telefone. Você, na hora de subir esse público, você pode, se tiver numa planilha, endereço e diversas outras informações, o Facebook ele consegue ter mais possibilidade de conseguir encontrar essas pessoas. Então, o e-mail e o telefone são base, né, e a partir daí você tem outros dados que você consegue subir para poder criar esse público e ajuda mais se o Facebook, por exemplo, não encontrar um dado específico, ele consegue cruzar com os outros dados, ok? Só que você não cria um público de lookalike apenas de uma lista de e-mails. Imagine o seguinte, você tem a capacidade no Facebook de criar um público de envolvimento. Por exemplo, imagine que você cria um anúncio em vídeo e você tem outros vídeos publicados, né, no seu Instagram, na sua fanpage. Você tem a capacidade de criar um público de envolvimento de quem assistiu a esses vídeos, né? Então imagina que você tem alguns vídeos publicados e você consegue criar um público de quem assistiu esses vídeos. E melhor do que você criar um público de envolvimento de quem assistiu esses vídeos, você consegue ser mais específico. Você consegue, por exemplo, criar um público de envolvimento de quem assistiu 95% desses vídeos. E aí, cá entre nós, quem assistiu 95% de alguns vídeos seus, tem mais interesse no seu produto, no seu serviço, no que você tem a dizer. Então, um público de quem assistiu 95% dos seus vídeos é um público bom. Só que aqui, geralmente, é um público menor do que você poderia ter, né? Então, imagina que nesse público de envolvimento aqui tenham 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. 1.500 pessoas que assistiram 95% do vídeo. Você também tem a capacidade de criar um público de lookalike, de pessoas similares a essas. Então, se antes você tinha essas 1.500 pessoas, você agora tem a capacidade de criar um público com mais de 1 milhão de pessoas iguais a essas aqui. E isso não se restringe somente a esse tipo de público de envolvimento aqui, não. Você também tem um tipo de público de envolvimento de pessoas que interagiram com a sua conta no Instagram. Então você pode criar um público de envolvimento de quem interagiu com o seu Instagram. E assim como o público de envolvimento de vídeos, né, de envolvimento com vídeo, você também consegue ser mais específico aqui. Você tem a capacidade de criar um público de envolvimento de quem interagiu com o seu Instagram, mas que salvou uma publicação.
Imagina, quem salvou uma publicação tem muito mais interesse ao que você tem a dizer, ao seu negócio, ao seu produto, ao seu serviço, de quem visitou o seu Instagram ou quem está te seguindo. E você também tem a capacidade de criar um público de envolvimento no Instagram de quem te enviou um direct. Olha que interessante. Então, se antes você já tinha um público bom de quem se envolveu com o seu Instagram, você tem agora a possibilidade de ser mais específico. E o melhor de tudo, quando você cria esse público, você pode trabalhar aqui com a opção ou seja, eu quero um público de pessoas que se envolveram com o meu Instagram e que salvaram uma publicação, ou pessoas que se envolveram com o meu Instagram e que enviaram um direct. Mas você tem aqui também a condicional e. Aí, cara, a condicional e, ele vai diminuir mais o público, mas deixa muito mais específico. Quero criar um público de pessoas que se envolveram com o meu Instagram, que salvaram uma publicação e que enviaram também um direct. Muito mais interessante. E aí vamos supor que tenha dado aqui 600. E aí, cara, você vai ter a possibilidade de criar um público de lookalike dessas pessoas aqui. Então imagina o poder que você tem em mãos quando você cria esse tipo de público, né? Então imagina, você tem já, talvez você já tenha a possibilidade de criar esses públicos de lookalike. Mas você também consegue criar públicos de lookalike com base no comportamento das pessoas no seu site. Mas o seu site tem que ter o pixel instalado, senão você não vai conseguir isso. Então você consegue criar um público de lookalike de quem acessou o seu site, ou acessou todo o site, ou então você pode criar públicos personalizados de quem acessou determinadas páginas. Se você tem um e-commerce de variedade, você consegue, por exemplo, criar um público personalizado de quem acessou determinadas categorias ou determinados produtos, né? E aí você consegue, através dele, criar um público de lookalike, que também é LAL, só para poder abreviar. Você ainda consegue criar um público de quem iniciou compra. Você ainda consegue criar um público de quem comprou. Ou seja, se você consegue criar esses públicos personalizados aqui, você também consegue criar lookalikes deles, né? No caso aqui, por exemplo, de quem comprou, existem duas formas. Ou você extrai os e-mails dos compradores do seu sistema, ou então até mesmo, quando você atinge um volume específico do Facebook, você consegue criar um público de compradores com base no pixel. Então você não precisa nem pegar esses e-mails do seu sistema. Qual é a vantagem de você pegar os e-mails? É que o pixel, quando ele captura uma compra, ele está capturando ali quem comprou, mas ele não especifica se pagou ou não. Comprou. Então, às vezes o cara gerou um boleto e não pagou, cartão de crédito foi recusado. Quando você vai no seu sistema, você tem a capacidade de não só pegar esses compradores que efetivamente pagaram, como você consegue ser mais específico. Lembra que você tem a capacidade de criar um público personalizado, que é o público fonte, primeiro, de quem comprou? Imagina você criar um público personalizado de quem comprou com um ticket específico, que pagou um valor específico. E melhor, aí que é mais específico ainda, quem pagou com cartão de crédito, quer ser mais específico? Criar uma lista de e-mails com as pessoas que pagaram com cartão de crédito em uma vez só, ou parcelaram em duas no máximo. Então, quando você vai criando esses públicos personalizados, você vai ter a capacidade de criar públicos de lookalike a partir desses públicos personalizados, e você tem esse limite mínimo aqui. Você tem que ter o mínimo esse limite aqui para poder criar um público de lookalike, ok? Então, às vezes você até sobe esse número aqui, que é o limite mínimo, pode ser que ele não deixe você criar o público, porque lembra que naqueles e-mails ali tem que ter e-mails que ou tem uma conta no Facebook ou já foram utilizados em algum serviço do Facebook, às vezes é menor o público quando você vai criar, entendeu? Então você vê a quantidade de opções que você tem para poder criar os seus públicos personalizados. E aí agora a gente vai começar a entrar aqui em alguns detalhes importantes na hora que você cria esse público de lookalike com base nesses públicos personalizados. Vamos lá. Vamos supor que você extraiu do seu sistema aí, sei lá, 1000 e-mails dos seus melhores compradores. Ou seja, você pegou lá e você pegou as pessoas que compraram um ticket acima de R$700 e que compraram à vista no cartão de crédito. Um ótimo público-fonte.
Um ótimo público personalizado que você vai criar. E aí você criou esse público personalizado. E aí você vai criar um público de lookalike dessas pessoas. Quando você vai criar um público de lookalike dessas pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar o país. Então você vai lá e seleciona o país que você quer criar esse público. Né? Onde que estão essas pessoas? Aí você seleciona, por exemplo, Brasil. E aí você vai me perguntar assim, ué, Felipe, mas se eu quiser criar um lookalike de uma cidade, de um estado, não é na hora de criar o público de lookalike que você faz isso. É dentro do conjunto, eu vou mostrar isso para você e eu vou explicar também alguns detalhes importantes. Mas quando você cria um lookalike, você cria a nível nacional. E aí, a estimativa que é criado esse lookalike é com base na população que tem nesse país, né? Então, por exemplo, no Brasil hoje são mais ou menos 220 milhões de pessoas. Então, nós trabalhamos na hora de criar um público de lookalike com fração dessa população total. E aí, quando você vai criar o público, ele vai te dar uma agulha, tá? Então, essa agulha, como se fosse uma timeline, ela vai ter aqui um início e ela vai ter um fim. Ela começa com 1% e ela termina com 10%. Ou seja, você vai ter a capacidade de criar um público de lookalike de até 10% com base nessa configuração que você fez aqui, ou seja, o país que você selecionou. Então, se você selecionou o Brasil, são 220 milhões de habitantes, a estimativa de tamanho de público é com base na quantidade de pessoas que moram aqui no Brasil. Então, você tem de 1 a 10%. E muita gente que começa a trabalhar com o lookalike pensa o seguinte, olha, vou criar com 10%, porque eu quero bastante gente. E é aí que entra o problema, a pegadinha. Você não pode cair nessa pegadinha. Entenda o seguinte, quando você vai criar esse público de lookalike, ele tem uma bolinha que você pode deslizar, como se fosse uma agulhazinha, tá? É uma bolinha, mas eu vou fazer com uma listrinha aqui, tá? Então você pode deslizar essa lista e a partir do momento que você desliza essa lista ou essa bolinha, você vai aumentando o tamanho desse público que você está criando. Então tem muita gente que pega e desliza essa bolinha até aqui, ó, e cria um público de 10%, ou seja, um lookalike de 10% do país que ela selecionou, né? E acha que tá, tipo, nadando no lookalike. Estou muito bem porque eu estou criando um público aqui muito grande. Só que, quanto mais próximo aqui de... Na verdade, aqui colocar 0, né? Aqui é 0, 1%. Vamos colocar 1% aqui. Quanto mais próximo a agulha estiver de 1%, eu vou colocar 1% porque é o mínimo que você cria. Quanto mais próximo a agulha estiver de 1%, mais qualificado é. Então, ó, mais qualificado. O que quer dizer mais qualificado? Quanto mais próximo a agulha estiver aqui de 1%, mais similar vai ser esse público com o público personalizado, o público fonte que você criou. Então aqui são pessoas mais similares. E quanto mais próximo de 10% estiver a agulha, menos qualificado. E aí você fala, ok, Felipe, mas se eu pegar e eu... tá dando para ver aqui, né? Menos qualificado, 10% aqui. Então, ó, você fala, ok, Felipe, mas quando eu veiculo um anúncio para esses 10% aqui, eu vou pegar a gente que está aqui. Sim, só que olha só, você acaba tendo menos probabilidade de pegar pessoas que estão aqui, porque esse público ele se torna muito grande. Então, trabalhar com um público de 10% não é o correto na sua estratégia. E o Facebook ele tem um recursozinho aqui que ele permite você colocar quantas frações desse público você vai querer criar. E geralmente eu crio 5 frações. Na verdade, eu crio 5 frações e mais uma opção inteira, mas via de regra, 5 frações desse público. O que seriam as frações? Você pode criar partes diferentes desse público aqui para você utilizar de forma específica. Então, por exemplo, você aqui pode criar a primeira fração, e aí a primeira fração que eu crio é de 1%, então você tem como criar 1%, e aí a segunda fração que você cria é de 1, deixa eu colocar aqui A, B e C, né, para ficar melhor, A, B, a segunda fração é de 1 a 3%, mais ou menos aqui, né? Então você tem aqui 3%. Então a primeira fração de 0 a 1, a segunda fração de 1 a 3,
a terceira fração, de 3 a 6%. Então, você vem aqui de 3 a 6%. A terceira fração é de 6% a 8%. Então, de 6 a 8%. E a última fração é de 8 a 10%. Então, você tem aqui 10%. Então, eu crio uma fração de 0 a 1, vai ser um público de pessoas que estão aqui, um público de pessoas que estão de 1 a 3, né, 1%, um público de pessoas que estão de 3 a 6, um público de pessoas que estão de 6 a 8 e um público de pessoas que estão de 8 a 10. Então, ele vai criar todos esses públicos aqui, só que ele vai criar esses públicos separadamente. E eu ainda crio um público que vai pegar de 1 a 10 ou de 0 a 10, ou seja, 10%. Então, você tem um público de 10%. Mas, Felipe, por que você faz essa fração? Por que você trabalha dessa forma? Porque quando eu começo a veicular um anúncio, eu opto em veicular para um público de 1% de lookalike. Por quê? Porque é aqui que está o público mais qualificado, mais similar a esse aqui. Então, eu começo a veicular para essa galera. Se eu sinto que esse público ele começa a não me dar mais resultado, se o custo por ação começa a aumentar, começa a saturar o público, aí eu parto para a segunda faixa. Trabalho veiculando anúncios para essa faixa aqui. Se saturar, eu vou para outra, se saturar, eu vou para outra. Mas, Felipe, por que você cria também um público de 10% de lookalike? Aí existe um detalhe que talvez você trabalhe com isso aqui, que é um público local. Isso aqui pega muita gente erra ao trabalhar lookalike com público local. Por quê? Imagina o seguinte, você, sabendo que você não consegue selecionar uma cidade na hora de criar o lookalike, a cidade você seleciona quando você cria o quê? Um conjunto. Você puxa um público alike que você tem, um lookalike, e seleciona a cidade. O que vai acontecer? Vamos supor que você esteja anunciando para um lookalike de 1%. Aí você tem lá mais ou menos 1.600.000 pessoas. 1,6 milhões. Aí você quer escolher esse público de lookalike, mas ainda quer selecionar uma cidade que tenha 300.000 habitantes. 300.000 habitantes. Quando você faz essa ressegmentação, seleciona uma cidade de 300.000 habitantes e escolhendo um público de lookalike, você vai ter que ter uma certa garantia de que dentro desse público de 1.600.000 pessoas, tenham pessoas dessa cidade. Então, quando você faz essa ressegmentação aqui, a tendência é que o público caia bastante. Ele pode ser tipo de 10.000. Se antes você tinha um público de 1.600.000 pessoas, só que aqui é a nível nacional. Aí você faz essa ressegmentação pegando de uma cidade específica e esse público de 1.600.000 pessoas, ele cai para 10, pode cair para 5, pode cair para 30. Só que quando você cria uma faixa, uma fração de público inteiro, né? Na verdade, a fração não, né? Você cria um público inteiro de 10% de um lookalike, aí o jogo muda. Por quê? Porque se você testar esses públicos nessas frações e notar que esse público está sendo muito pequeno, uma opção é você testar o público de lookalike de 10%. E aí você tem mais de 15 milhões de pessoas. Uma estimativa, mais de 15 milhões, 20 milhões de pessoas. E aí, obviamente, a tendência é que esse número final aqui do tamanho do público local, ele aumente consideravelmente. Então, antes, você tinha um público menor por estar usando 1%, aqui você vai poder ter, por exemplo, 100.000 pessoas. Então, quando você trabalha com um tamanho de público de lookalike maior com um público local, ele fica melhor para se trabalhar. Você pode testar essas frações menores cruzando com uma cidade específica, tende a diminuir, mas é um público bom, porque é um público de lookalike. Então, o cuidado que você tem que ter trabalhando com públicos locais é exatamente esse cuidado aqui, ok? Então, você viu que trabalhar com público de lookalike é bem simples. Você vai ver a parte prática agora, mas essas informações aqui são extremamente importantes para que você
tenha tomadas de decisão na hora de você trabalhar com públicos de lookalike, ok? Agora sim que você já viu toda a parte teórica aqui, vamos para a prática. Então, muito bem, agora que você já viu toda a parte teórica, a gente vai ver aqui a parte prática da criação de um público de lookalike, como que eu faço para poder trabalhar com esse tipo de público. Eu já tenho aqui uma lista de e-mails, ok? Existem duas formas de você trabalhar essa lista, ou você manda ela, por exemplo, para uma planilha, e aí depois você pode vir aqui em arquivo, fazer o download de valores separados por vírgula, e depois você consegue fazer o upload desse público, ou então você pode simplesmente selecionar aqui para poder colar e criar esse público. Eu vim aqui no menu e aí em públicos. Se você ainda não tiver nenhum público criado, ele vai aparecer assim para você. Se eu clicar aqui em criar um público personalizado, a gente primeiro precisa criar o nosso público fonte. Então vamos supor que esse público aqui seja um público dos meus melhores compradores. Então você vem aqui em lista de clientes, avançar. E aí você tem aqui algumas possibilidades. Você consegue importar do MailChimp, você consegue baixar um modelo que vai mostrar para você como é que funciona a organização dos campos em planilhas. Você vê que você tem diversos dados que você pode puxar numa planilha. E-mail, telefone são os básicos. Aí você tem algumas identificações, nome, sobrenome, cidade, estado, país, CEP. Então, quanto mais informações você conseguir oferecer para o Facebook na hora de criar esse tipo de público, é melhor para ele poder encontrar essas pessoas dentro desse público, né? E outra coisa interessante aqui é que, mesmo que você não tenha todas essas informações, e-mail ou telefone é o básico. Então, você consegue subir rapidamente esse tipo de público aqui, esse tipo de público personalizado, ok? E aí a gente vai clicar em avançar. Aqui eu vou clicar em não, para a gente não trabalhar com um valor, né? Então a gente não está trabalhando com valor de cliente. Vou clicar em avançar. E aqui ou você pode carregar o arquivo, se é que você, por exemplo, salvou esse arquivo com valores separados por vírgula, ou então você vem aqui em colar, e aí eu posso pegar aqui, ó, posso selecionar tudo, dar um Ctrl C, venho aqui e colo. Então você viu que nesse público aqui tem 1.400 pessoas, né? O limite mínimo é esse aqui, mas você tem que testar para ver se ele vai permitir, porque dentro desse limite pode não ter o volume suficiente de e-mails que o Facebook consiga analisar. A gente vai dar um nome aqui, eu vou colocar aqui compradores, melhores compradores. Melhores compradores. Avançar. E aí ele vai fazer aqui uma relação. E esses dados aqui são e-mails? Se são e-mails, está correto, tá vendo? Então, se tiverem outros dados, você pode fazer uma correlação se a sua planilha tiver mais dados. Aí você pode ir relacionando aqui com os campos. No caso aqui é somente e-mail, né? E aí eu vou clicar aqui em importar e ele já vai criar, só que ele cria o público base. E aí ele cria o público base, você vê que ele está preenchendo ainda, normal. Se você quiser, você pode aguardar um instante até que passe a ter já um valor aqui do tamanho do público, né? E aí, a partir do momento que você tem esse público criado, selecionando esse público aqui, que é o público fonte, que é o público base, você vem aqui nesses 3 pontinhos, criar semelhante. E é aqui que aparece tudo aquilo que a gente conversou. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é colocar aqui o país. Vou colocar aqui Brasil, e aí você vê que nós temos aqui o número de públicos semelhantes, que são as frações. Então, ó, você tem até 6. Se eu criar apenas um público específico desse aqui, você pode pegar a agulha e colocar até 10%. Aqui é o que as pessoas fazem, né? Ou então colocar aqui em 1%, então de 0 a 1%. O que eu costumo fazer é criar 5. Então você tem de 0 a 1, e aí eu vou colocando aqui as agulhas para lá. Eu tenho de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 8 e de 8 a 10. Então eu crio essa fração, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Olha a quantidade de públicos que ele vai criar. As estimativas, 1.500.000, né? 3 milhões, 4 milhões e 500, 3 milhões, por aí vai. Ok? Vou clicar em criar público. E aí a gente criou aqui os nossos públicos semelhantes, né? Nas frações. Então, quando você começa a veicular anúncios para esse público aqui, só clicar aqui em All Audience novamente, aí ele volta aqui. Você vê que o ideal é você começar a veicular para esse público aqui de 1%. Você pode, inclusive, renomear, se você quiser. Então, clique em editar e aí você consegue renomear esse tipo de público aqui. Só que, além dessas frações aqui, eu crio também uma fração que é uma fração... Opa, calma aí, deixa eu selecionar aqui o público fonte. Ó, então, seleciono aqui melhores compradores, venho aqui novamente, criar público semelhante. E aí eu crio, deixa eu colocar aqui Brasil, eu crio um público mais amplo, se você for trabalhar com negócios locais, de 0 a 10. Então você vê
mais de 15 milhões de pessoas, é uma estimativa, e aí a gente pega aqui e cria esse público com 10%. Então, para público local, você testa todas essas variações, essas frações, mas cria também um público mais amplo para você poder escolher esse público no conjunto. E aqui, por exemplo, quando eu não vou explicar todo esse processo aqui da criação de uma estrutura de campanha, apenas para poder exemplificar, eu estou aqui num conjunto. Aqui é onde eu puxo os lookalikes. Então aqui já aparecem os públicos que eu criei, tá vendo? Então se eu quiser criar um conjunto selecionando o público de 1%, de lookalike de 1%, eu seleciono ele aqui, né? Se saturar esse público, aí eu posso pegar e testar outras frações. Mas onde que eu quero chegar com a questão do público local? Vamos supor que eu queira ressegmentar, porque eu queira testar um lookalike, mas de uma cidade específica. Eu tenho um público aqui de 1% que ele tem mais de 1.500.000 pessoas. Aí, quando eu vou analisar aqui localizações, você pode colocar uma cidade. Aí eu vou pegar aqui e vou colocar Rio de Janeiro. Você tem aqui cidade, você tem o estado do Rio de Janeiro. Eu vou colocar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. E aí você vai analisar que a estimativa aqui em cima caiu para 120. Né? Então, você tem 120.000 pessoas. Então, se nesse público de lookalike você tem mais de 1.500.000 pessoas, você vê que quando você ressegmenta, ele cai para 120.000 pessoas. É muita gente ainda, mas é menor do que esse lookalike aqui. Né? Agora, se eu pego aqui e eu coloco aquela parte inteira de 10%, você vai ver que ele vai aumentar bastante. Então, se antes a gente tinha aqui um público de 120.000 pessoas, agora eu tenho de quase 1.970.000 pessoas no Rio de Janeiro que estão dentro desse público aqui. E olha o cuidado que você tem que ter. Se eu volto aqui com aquele público de 1%, e deixa eu vir para cá para não te atrapalhar, se eu venho aqui e coloco uma cidade, né, e obviamente eu estou trabalhando aqui com a cidade, detalhe, informação importante, ó, eu coloquei aqui um semelhante de 1%, só que eu estou trabalhando com raio. Então, esses 120.000 aqui, com certeza está saindo da cidade do Rio. Se eu quiser criar uma ressegmentação de uma cidade respeitando os limites dela e não pegando raios, porque a gente está pegando cidades próximas, né? Você tem que vir aqui no raio e colocar apenas a cidade atual. Então, agora sim, ó, vai cair mais. Então, agora a gente tem 89.000 pessoas. Olha o cuidado que você tem que ter. Então, de 1.500.000 pessoas de estimativa, cai para uma estimativa de 89.000 pessoas. Agora eu configurei aqui realmente a cidade. Né? Então, deixa eu clicar aqui. Ó, apenas a cidade atual. Então, você tem que ter esse cuidado na hora de trabalhar com o público de lookalike. Se eu venho aqui e coloco uma cidade menor ainda, pego aqui, por exemplo, vou pegar aqui, deixa eu ver aqui. Vou pegar uma cidade aqui. Vou pegar Mangaratiba, que é uma cidade de praia aqui no Rio. E aí eu posso vir aqui novamente colocar apenas a cidade atual e não um raio para evitar pegar cidades próximas. Você vê que ele caiu para 1.000 pessoas. Por quê? Porque eu estou com um lookalike de 1%. Então você vê que você tem que ter muito cuidado ao trabalhar com o lookalike. Pode ser que você crie um público de lookalike de 10% também e ele ainda assim não seja um público muito grande. Então, muito cuidado na hora de você trabalhar com lookalike, com negócios locais. Crie essas frações, mas crie também um público que pegue 10% para você ter um público mais amplo na hora de você ressegmentar. A ressegmentação aqui é apenas de localidade, mas vale para todas as outras ressegmentações. Se você quiser, por exemplo, criar um lookalike e ressegmentar pelo direcionamento detalhado com base em interesses e outras demografias, comportamentos e tudo mais, o público ele cai também, por isso que é importante você criar essas frações aqui, ok? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, dividido em duas partes. Se você gostou, curta, se inscreve no canal, ativa as notificações e se você quiser aprender mais sobre Facebook Ads, na descrição tem um link do Rocket Ads, que é meu curso completo de Facebook Ads, ok? Um abraço e até a próxima.